Imagina abrir a porta de uma mansão com piscina olímpica, quadra de tênis, salão de festas, heliponto e um jardim que parece cenário de novela, mas que está completamente largada, com o mato tomando conta, parede rachada e fama de que ninguém quer nem passar na frente. Agora, imagina descobrir que o antigo dono dessa casa era um dos criminosos mais temidos da história. Pois é, tem imóveis por aí que foram construídos com tanto luxo que pareciam palácios, mas que hoje ninguém quer nem de presente, literalmente. No vídeo de hoje, a gente vai entrar no mundo sombrio das mansões abandonadas dos maiores criminosos da história. São casas milionárias que foram palco de ostentação, festas grandiosas, operações secretas e até lenda de dinheiro escondido na parede, mas que hoje estão vazias, detonadas ou completamente esquecidas. Tem mansão que foi explodida, casa que virou terreno baldio, ilha que ficou décadas abandonada e até imóvel que foi rifado pelo governo porque ninguém queria comprar. E mesmo assim, ninguém apareceu para buscar. Esses lugares estão aí, largados no mapa, como se fossem cicatrizes do passado. E no final do vídeo, eu quero saber qual dessas você teria coragem de visitar? Ou será que é melhor admirar só pela tela mesmo? Porque tem mansão que, mesmo com tudo que oferece, não vale o preço de carregar a história que ficou. Nos anos 80, Pablo Escobar era uma das figuras mais poderosas e temidas da Colômbia. Tinha tanto dinheiro que entrou na lista dos homens mais ricos do mundo. E para alguém com esse nível de fortuna e paranoia, uma mansão normal não servia. Ele precisava de algo à altura do seu império. Foi aí que nasceu a Hacienda La Manuela, uma fazenda de veraneio construída às margens de uma represa em Guatapé. Mas chamar aquilo de fazenda é até modesto. O lugar parecia um resort particular de luxo. Piscina, quadra de tênis, campo de futebol, que também servia de heliponto, estábulos, casa de hóspedes, ancoradouro para hidroavião e um jardim cheio de árvores exóticas importadas de vários países. A casa principal tinha acabamentos caríssimos, uma discoteca privativa e um sistema de segurança que incluía cerca de 120 homens armados. Mas o detalhe mais curioso, as paredes da mansão eram duplas, construídas propositalmente para esconder dinheiro e outras coisas que ninguém queria achar por engano. Só que em 1993, durante os últimos meses de vida de Escobar, a La Manuela virou alvo de um grupo rival que decidiu atacar com estilo. Colocaram 200 quilos de explosivo dentro de um banheiro e detonaram tudo. A explosão destruiu grande parte da casa e o que sobrou, a polícia terminou de revirar em busca de dinheiro, pistas e qualquer coisa de valor. Desde então, a propriedade ficou abandonada. O mato tomou conta, a piscina virou criadouro de mosquito. Os móveis apodreceram e o que resta hoje são ruínas abertas, com paredes estouradas e muito silêncio. Mesmo assim, virou ponto turístico alternativo. Gente do mundo inteiro vai lá só para ver de perto o que sobrou do palácio de um dos nomes mais falados da história da Colômbia. E se essa casa já impressiona, a próxima é ainda mais absurda. Porque a dona não só era temida, como também achava que merecia uma estátua dela mesma no quintal. E mandou fazer. Griselda Blanco ficou conhecida como a Madrinha, e não era por causa de filme de máfia. Nos anos 70 e 80, ela era uma das figuras mais temidas no submundo de Miami. Comandava um esquema gigantesco e ganhou fama pela frieza, pelos excessos e pelas decisões que ninguém mais tinha coragem de tomar. E como todo mundo dessa lista, ela também fez questão de deixar sua marca em forma de imóvel de luxo. No auge do poder, Griselda comprou uma mansão em Miami Beach, num dos bairros mais caros da cidade. A casa era imensa, com vista para o mar,
cercada por jardins e equipada com tudo que o dinheiro podia comprar. Mas o detalhe mais marcante era o ego da dona. No meio do quintal, uma estátua de bronze dela mesma, em tamanho real, dava as boas-vindas. A casa virou palco de festas nada discretas, reuniões. E segundo quem viveu aquela época, também servia como centro de comando para os negócios. Mas em 1985, Griselda foi presa e a mansão ficou abandonada. Anos depois, quando ela já estava fora de cena, a casa ainda carregava um peso tão grande que ninguém queria se envolver com aquele endereço. Em 2014, a propriedade foi finalmente leiloada por um valor abaixo do mercado. O novo dono, um empresário local, não pensou duas vezes, mandou demolir tudo. Mas antes, ele cavou o terreno inteiro atrás de dinheiro escondido. Lenda ou não, dizem que ela guardava valores dentro das paredes. No fim, não acharam nada, nem estátua sobrou. Hoje, o que existe ali é só um terreno baldio, cercado por uma cerca moderna e com vista para o mar. Nenhum sinal da mansão original, nenhuma placa, nada. O passado ficou só na história e nas fotos antigas. Agora segura essa. Se Griselda exagerou numa mansão com estátua própria, o próximo resolveu subir o nível e comprou uma ilha inteira para chamar de sua e transformou o paraíso num lugar que ninguém queria nem sobrevoar. Carlos Leder era uma figura excêntrica até para os padrões do crime. Metade colombiano, metade alemão, ele ficou famoso por criar uma verdadeira rota aérea particular para o transporte de cargas ilegais. Mas enquanto os outros compravam mansões, ele foi além, resolveu comprar uma ilha inteira nas Bahamas. Norman's Cay, o nome da ilha, tinha tudo o que ele precisava: localização estratégica, isolamento e espaço de sobra. Leder construiu ali sua base de operações, ampliou a pista de pouso, instalou sistema de radar, colocou cercas, cães de guarda e até um hotel pequeno para hospedar os convidados. E claro, no meio disso tudo, construiu sua própria mansão tropical, com vista para o mar e acesso exclusivo à pista. Durante alguns anos, a ilha funcionou como um feudo particular. Aviões pousavam e decolavam o tempo todo, carregando o que precisavam levar. O lugar era tão isolado e protegido que parecia intocável. Só que, como tudo nessa vida, a festa uma hora acaba. No começo dos anos 80, sob pressão dos Estados Unidos, o governo das Bahamas decidiu agir. Leder fugiu às pressas e a ilha foi esvaziada. O que ficou para trás foi um cenário surreal: pista abandonada, construções se deteriorando e até um avião que caiu na água durante uma tentativa de pouso. E ficou ali mesmo, afundado, virando símbolo da decadência do lugar. Durante décadas, Norman's Cay ficou largada. Ninguém queria investir por causa da fama pesada. Só nos anos 2000 é que começaram a tentar transformar a ilha em resort de luxo. Até reabriram a pista para a aviação civil, mas o passado segue presente, principalmente com o famoso avião submerso, que virou atração turística para mergulhadores corajosos. E se comprar uma ilha já parece coisa demais, o próximo preferiu algo mais tradicional, uma mansão enorme na cidade do México. Mas o curioso é que, mesmo oferecendo a casa numa rifa, ninguém quis buscar, literalmente. Amado Carrillo Fuentes era conhecido como o Senhor dos Céus, e o apelido não era à toa. Ele ficou famoso por montar uma verdadeira malha aérea particular para transportar toneladas de carga entre o México e os Estados Unidos. Dizem que sua fortuna chegou a bilhões. E claro, com tanto dinheiro circulando, o homem resolveu investir pesado no seu endereço oficial. A mansão ficava no bairro Jardim del Pedregal, uma das regiões mais nobres da cidade do México. Era o tipo de casa que parece saída de uma novela de luxo dos anos 90. Mais de 3.000 metros quadrados de área construída, piscina coberta e aquecida, spa, bar, adega climatizada,
salão de festas, jardim gigantesco, garagem para mais de 20 carros e até uma casinha de brinquedos no quintal, feita especialmente para as crianças da casa. Para completar, tinha um anexo com quartos, sala, cozinha e banheiro só para a equipe de segurança. O projeto da casa era todo pensado para ostentar e, ao mesmo tempo, proteger. Muros altos, câmeras, portas reforçadas. Quem entrava ali sabia que estava pisando em território controlado. Só que quando Amado morreu, em 1997, tudo virou dor de cabeça. A mansão foi confiscada pelo governo mexicano e ficou anos encalhada. Mesmo sendo um baita imóvel, ninguém queria encostar. O passado da casa pesava demais. Vários compradores desistiram antes mesmo de visitar o lugar. Aí, o governo resolveu inovar. Colocou a mansão como prêmio numa rifa nacional. Isso mesmo, você comprava um bilhete e podia levar para casa um palácio milionário. Mas o resultado? Ninguém apareceu para buscar. Tentaram de novo em outra rifa e nada. A casa parecia ter alguma energia que afastava qualquer interessado. Depois de muito tempo, ela foi finalmente vendida em leilão por um valor bem abaixo do mercado. O nome do novo dono não foi divulgado. E até hoje, ninguém sabe o que ele pretende fazer com o imóvel. O que se sabe é que a fama continua. Vizinhos comentam. Curiosos param na frente, mas ninguém entra. É como se a mansão tivesse sido congelada no tempo. E se essa ainda existe, mesmo que cercada de mistério, a próxima da lista já era. Foi demolida sem dó. E o antigo morador? Um dos criminosos mais lendários de todos os tempos, Al Capone. Quando se fala em crime organizado, poucos nomes são tão conhecidos quanto o de Al Capone. Nos anos 20 e 30, ele era simplesmente o dono de Chicago, controlava bares clandestinos, esquemas milionários e virou uma espécie de celebridade do submundo. Mas depois de cumprir pena por sonegação de impostos, Capone decidiu trocar o frio de Illinois pelo calor da Flórida. Foi aí que, em 1928, ele comprou uma mansão na Palm Island, uma ilha super exclusiva de Miami Beach. E claro, não era uma casa qualquer. O lugar parecia um resort particular. 2 andares, arquitetura em estilo mediterrâneo, jardim tropical com palmeiras alinhadas, casa de hóspedes, cabana de festas, guarita na entrada e refletores para iluminar a propriedade inteira. E o destaque? Uma piscina gigante de 30 metros. Na época, a maior piscina residencial de Miami. Capone mandou reforçar tudo. Construiu um muro de mais de 2 metros em volta da mansão. Instalou sistema de segurança e transformou o lugar num verdadeiro bunker à beira-mar. Ali ele viveu seus últimos anos, longe dos holofotes, até morrer dentro da casa em 1947, aos 48 anos. Depois da morte dele, a casa passou por vários donos. Um deles comprou por um valor simbólico nos anos 70, quando a mansão já estava meio largada. Com o tempo, o imóvel foi se deteriorando. Mesmo com toda a história envolvida, a mansão ficou anos sem nenhum cuidado sério. Chegaram a restaurar nos anos 2010, inclusive com reportagens mostrando os detalhes originais da construção. Havia até planos de transformar a casa num museu dedicado ao famoso ex-morador. Mas, em 2021, a mansão foi comprada por um grupo de investidores. E 2 anos depois, em 2023, eles tomaram a decisão mais radical: demolir tudo. E foi isso que aconteceu. A casa de Al Capone foi colocada abaixo com um trator e tudo. Nada sobrou. Nem a piscina, nem a casa de hóspedes, nem o banheiro dourado que dizem que ele adorava. Hoje o terreno está vazio, à venda, sem placa, sem homenagem, sem nenhuma lembrança de que ali morou o gangster mais famoso da história dos Estados Unidos. O endereço até continua sendo um dos mais caros da região, mas agora
É só um lote esperando um novo dono com dinheiro e sem apego à história. E aí, no fim das contas, depois dessa tour por mansões que mais parecem cenários de filme, só que reais e muito mais sinistras, me conta, qual dessas você teria coragem de visitar? Tem casa que virou ruína no meio do mato, terreno abandonado com vista milionária, ilha perdida com avião enferrujado no mar. E até mansão rifada, que ninguém quis buscar, literalmente. São construções que custaram milhões, feitas para impressionar, proteger e esconder, mas que terminaram como fantasmas de concreto. E o mais curioso, mesmo com tanto luxo, ninguém quer. Porque tem coisa que dinheiro nenhum limpa. Essas histórias mostram que não importa o tamanho da piscina, o número de suítes ou a localização privilegiada. Se a fama é pesada, o portão continua fechado. Algumas dessas casas foram demolidas para apagar qualquer vestígio do passado. Outras ainda estão de pé, mas parecem congeladas no tempo, como se todo mundo tivesse medo de tocar. Agora me diz aqui nos comentários, qual dessas te deixou mais impressionado? Qual você teria coragem de pisar, nem que fosse para dar uma olhadinha? Ou será que você prefere manter distância e assistir só daqui mesmo, do conforto da sua casa? Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo episódio a gente vai visitar um hotel abandonado que está prontinho para receber hóspedes, camas arrumadas, recepção montada, restaurante completo. Só tem um detalhe: ninguém nunca se hospedou lá. E até hoje ninguém sabe explicar o motivo. Te vejo no próximo vídeo.